gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e o vídeo de hoje é para contar que nós conseguimos tirar o visto americano. Hoje, exatamente hoje, eu fui lá retirar o nosso passaporte com visto, tá? O meu, do meu marido e do nosso filho. Então, sim, nós vamos viajar para Disney. Então hoje eu vou contar pra vocês como é que foi, né, o processo pra gente conseguir tirar o visto americano. Se você não sabe como é que funciona, pra você conseguir entrar nos Estados Unidos, você precisa ter o visto americano. E pra isso você precisa primeiro, né, ter o seu passaporte, fazer um agendamento de entrevista lá no consulado e aí sim conseguir o seu visto americano pra entrar dentro do país, né? E o consulado, se eu não me engano, os que eu conheço são em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Eu não sei se tem mais aqui no Brasil, que eu tenho certeza são esses, tá? Mas aí você tem que pesquisar qual fica mais perto da onde você mora, porque você precisa se deslocar para fazer essa entrevista, então, no consulado. O formulário para marcar a entrevista, você consegue fazer tudo online, mas a entrevista você tem que se deslocar para fazer ela em um consulado, tá? Então, o consulado mais perto aqui, da onde a gente mora, é Porto Alegre. Fica quase 2 horas daqui da onde a gente mora. Então a gente foi lá fazer a entrevista. E nós entramos em contato ano passado, em novembro, com uma agência para fazer esse trâmite aí para nós do formulário, né? Porque o formulário você precisa preencher ele em inglês. E a gente achou melhor, né, já pegar uma agência que tem esse conhecimento ali de preencher esse formulário e consegue também nos instruir melhor para a entrevista, para a gente conseguir fazer que dê tudo certo, né? Então a agência nos passou esse formulário em português, a gente preencheu com todas as nossas informações e eles passaram depois esse formulário em inglês, né? Preencheram o formulário original, então, do consulado, né? Todo em inglês. E eu gostei bastante porque assim a gente colocou exatamente as nossas informações, né? Então a gente sabia exatamente o que estava ali no formulário, porque isso depois, no dia da entrevista, vai ser solicitado exatamente o que você colocou ali, né? Então, em novembro do ano passado, a gente preencheu o formulário e junto dele você tem que pagar um custo para conseguir, né, fazer o agendamento da entrevista, né? Tem um custo do visto que em novembro do ano passado estava custando $185 por pessoa. Como a gente pagou por agência, eles converteram já para nós no dia, com o dólar do dia, ficava R$ 943,50 mais R$ 380, que é o serviço, né, da taxa da agência, então por pessoa, tá? Nós aqui somos em 3, né, em breve em 4. Mas então tiramos o visto para nós 3 e meu filho de 3 anos pagou tudo normal, né? Então é por visto mesmo, não tem idade aí que você fique isento, tá? Também teria uma taxa de R$ 62 caso a gente quisesse receber, caso aprovada, né, o nosso visto em casa, né, o nosso passaporte de volta em casa. A gente achou que não precisava, porque a gente seguido tá indo para Porto Alegre fazer coisas, então a gente podia lá passar, pegar lá, né, retirar o passaporte. Foi o que a gente fez hoje, exatamente hoje a gente foi lá e retirou o nosso passaporte, tá? Então, o formulário, falando um pouquinho mais para vocês de como é que é, ele é bem simples, é bem básico, assim, você basicamente tem que colocar suas principais informações de dados ali, né, de nome completo, endereço, no que você trabalha, quanto que você ganha, o que você pretende fazer no país, onde você pretende visitar, quantos dias você pretende ficar lá, quando também você pretende viajar, né? Então são informações bem básicas, assim, não tem nada de mistério ali para preencher o formulário, né? E até como a gente fez por agência, no final do formulário, né, original do consulado, eles colocaram que foi preenchido por uma agência, que eles nos ajudaram ali, tem todos os dados da agência também. Caso você preencha sozinho em casa, você pode fazer também, colocar no tradutor, não tem problema nenhum, né? Mas eu gostei de ter feito por agência, porque assim, eles fizeram todo esse processo para nós, a gente não se envolveu com nada, escolhemos só a data que tinha disponível para marcar a entrevista e o resto foi tudo com eles, assim, né? Claro que no dia da entrevista é com a gente, né? Eles não fazem milagre, mas foi mais rápido esse processo, eu acho, sabe? Então a gente se sentiu mais seguro de fazer com a agência.
Então, depois de preenchido o formulário, pago essa taxa, né, a gente consegue abrir a agenda para ver quando tem a entrevista mais próxima que a gente consegue marcar, né? A data, quando a gente fez lá em novembro do ano passado, tinha aberto para maio deste ano, de 2024. E em fevereiro desse ano, a agência então entrou em contato dizendo que eles tinham adiantado o nosso visto, né? Que se a gente quisesse, a gente podia adiantar para fazer ela em março, né? Para fazer a entrevista em março. E a gente gostou bastante, porque a gente adiantou já, né? Bastante tempo. Então a gente pegou e foi fazer em março a entrevista. Então, logo que a gente soube que a gente tinha a entrevista próxima ali da data já para fazer, né? Eu fui pesquisar bastante aqui no YouTube para ver, né, o que eles pediam, para ver os documentos, né? A agência já passou uma lista de documentos que a gente poderia levar já para adiantar, que seria importante ter na hora ali da entrevista. E eu também olhei vários vídeos para ver se a gente podia levar alguma coisa a mais também, caso eles pedissem, a gente tinha ali para comprovar. Mas basicamente você tem que comprovar que você tem renda aqui, que você se mantém aqui, você tem vínculos aqui, que você tem alguma coisa que te prende aqui no Brasil e que você não vai, né, largar tudo e ir embora para os Estados Unidos, né? Acho que o maior medo é que você não tenha nada aqui e vá lá morar nos Estados Unidos, né? O maior receio deles, assim, de não aprovação. Então a gente se programou e levou tudo que a gente podia levar de documento pro dia da entrevista, né? Eu levei 4 pastinhas transparentes, isso é importante também, fica de dica para vocês levar em pastas transparentes ou os documentos, né? Mas eu já chego lá. Deixa eu contar sobre os documentos. Levei 4 pastas e uma para mim, uma para o meu esposo, uma para o meu filho e uma com os documentos da empresa, tá? A gente tem uma empresa, a gente trabalha, né, com YouTube, Instagram, mas a gente tem uma empresa. Então eu levei também uma pasta dedicada, né, à empresa. Então de pastas nossas, né, minha e do meu marido, o que eu levei de documentos físicos nossos? Principal extrato bancário, comprovante de renda, certidão de casamento, documentos da casa também. A gente levou todos os documentos da casa. Como a gente se mudou recentemente para cá, que a gente terminou agora a construção, a gente não tinha ainda a escritura da casa. A gente levou a escritura dos terrenos, a gente levou o contrato de construção da obra, a gente levou também a BITSE, que é um documento que você retira na prefeitura para fazer a escritura. Então, tudo que a gente pôde levar para mostrar que a gente estava em dia, que a gente tinha ali uma casa aqui, a gente levou. Levamos também documentos de carro para mostrar que a gente tem carro aqui. Todos os documentos que a gente levou, todos originais, tá? A gente não levou cópia de nada, todos os documentos foram originais. Então isso basicamente que a gente levou, eu e o meu marido, né, cada um com seus documentos. Levamos então pro nosso filho pouca coisa, porque não precisa muito, né, como ele é de menor, tem 3 anos, então não tem muita coisa para levar dele. Mas é basicamente certidão de nascimento, o comprovante, né, da escolinha, que é um atestado, né, de frequência da escolinha, que ele frequenta a escolinha aqui. E levei também carteira de identidade, levei carteira de motorista, levei nossas carteirinhas de convênio médico também, levei a carteirinha do Gael também. Então assim, gente, eu levei tudo para mostrar que a gente tem uma vida estável aqui, que a gente tá bem planejado aqui, só realmente queria, que é o visto, né, no caso, pra ir lá a turismo, a passeio, visitar e retornar aqui, né? Então a gente se programou e levou tudo isso. É bastante coisa, mas eu acho que se você pode levar o quanto assim você pode levar minuciosamente, você leve para comprovar tudo que você tem aqui. Se você tem extrato bancário de mais de um banco, leva também dos outros bancos que você tem. Extrato também de aplicações, se você tem criptomoedas, se você tem aplicações no banco, leva também para mostrar que você tem investimentos aqui. E para a empresa, então, levei uma pastinha com os dados da empresa, né? CNPJ, o contrato, né, da empresa, levei também a ficha dos funcionários, levei extrato bancário, levei também o extrato do último ano da empresa para mostrar quanto a empresa faturou no último ano. Então levei tudo assim da empresa também, que são bastante coisas, né, são bastante documentos, mas eu achei muito importante pegar e levar tudo também. Acho que documento basicamente foi isso que a gente levou. Então chegamos no dia da entrevista lá, de manhã cedo era a nossa entrevista, e lá no dia da entrevista você não pode levar
levar nada, você não pode entrar com pertence nenhum, celular, Apple Watch, bolsa, mochila, você não pode entrar. Você pode entrar com os documentos que você vai levar para apresentar lá, com relógio assim analógico você pode usar, não tem problema, e uma chavezinha que é do armarinho onde você guardou as suas coisas, se você quiser você pode levar também. Nós, como já sabíamos disso, deixamos tudo no carro, deixamos celulares no carro, bolsa no carro e levamos a chavezinha só do armarinho, que foi onde a gente deixou a chave do carro. Então entramos lá só com as nossas pastinhas e essa chavezinha. Então lá no dia a gente pegou uma fila para entrar e fomos orientados a chegar uma meia hora antes da hora marcada, né? Nós chegamos até um pouquinho mais, acho que uns 50 minutos antes da hora agendada, mas a gente tava lá na fila e lá eles já pedem para ir mostrando os documentos, para ir preparando, né? Você vai ter que já levar o passaporte em mãos e um formulário que você recebe de confirmação, né, da sua entrevista. Isso você já tem que deixar tudo à mostra, porque o guardinha lá na frente, ao menos com a gente, já foi deixando tudo organizadinho para você ficar na fila segurando isso dali, porque lá na primeira entrada você já vai ter que apresentar isso, tá? Então ficamos ali um tempo na fila, logo entramos para dentro já na parte ali da revista, né, do consulado. Então lá é tudo bem rígido, eles não tem muita brincadeira lá, gente, lá é bem certinho, bem informal mesmo. Então eu aconselho assim, você levar as pastas transparentes, porque aí eles estão vendo que você tá levando só o documento, você vai passar igual por um raio-x lá com as suas pastinhas, né? Mas leve assim pra você evitar transtorno, sabe? Evita. Então leve em pastinha transparente, fica mais fácil também de você localizar os documentos e mostrar também na hora que você chega lá cheia de pastinhas lá, cheia de papéis, documentos, a entrevistadora também, né, do consulado, já vai ver lá que você tá preparada, sabe? Então acho que isso também passa um pouquinho mais de segurança, ao menos nós sentimos mais seguras com os documentos, tá? Então entramos lá, passamos pelo raio-x, né? Como eu e o meu marido, a gente entrou em família, a gente já agendou para fazer a entrevista em família também. No dia a gente não levou o nosso filho, né? Porque como ele é de menor, ele não tem a necessidade de ir no dia da entrevista, então ele ficou em casa com a minha mãe e a gente foi só eu e ele, bem tranquilo, tá? Então passamos lá pela revista, né? Que eles vão te revistar de cima a baixo, e também eles revistam, né, a pastinha, né? Você coloca lá na mesinha como se fosse entrar pro aeroporto, né? Eles passam lá na esteirinha e passam no raio-x para ver se não tem nada a mais lá. Então você recebe isso de volta e você pode entrar então pro próximo guichê, que você vai entregar o seu passaporte, esse comprovante de agendamento da entrevista. Então desse guichê, ele te manda para outro guichê que você vai fazer a leitura biométrica. Ao menos é assim no consulado de Porto Alegre, que foi onde nós fizemos a entrevista, tá? Então, nesse próximo guichê, só vai fazer a biometria, né? Você vai colocar lá a sua mão, lá, primeiro a direita, depois a esquerda. Então, feita a biometria, lá você vai, de fato, pra fila que você vai pros guichês, que são, então, dos entrevistadores lá do consulado. Então, a gente foi, depois, pra essa terceira fila, finalmente, pra já realizar a entrevista. Na minha cabeça, eu não sei a de vocês, mas a minha cabeça foi totalmente diferente do que eu imaginava. Você não pode levar celular, você não pode tirar foto, você não consegue, né, ter nenhuma noção de como é lá dentro. Ao menos eu não tinha noção de nenhuma como é que era lá dentro, né? A gente só escutou os vídeos das pessoas falando, né, de como é que eram os guichês, mas tu não tem a noção exatamente de como é que é. O que eu vi o que eu tinha em mente que eram algumas salinhas que você ia pra sentar e conversar de fato com a pessoa lá, sabe? Eu achei que era um pouquinho mais assim, mais íntimo, sabe? Eu não achei que era tão fila assim de esteira, porque lá eu achei muito, era como se eu estivesse lá numa fila para pagar algum boleto na lotérica. É exatamente os guichês, assim, a gente tinha acho que 9 guichês, um do ladinho do outro, assim, só tinha um pedacinho de vidro assim para fechar na lateral, e era ali a bancadinha, vidro todo aqui na frente, você não tinha esse contato com a pessoa, né? Você consegue ver, sai a voz dela num alto-falante aqui em cima, e é isso aí.
sabe? Você não tem esse contato assim tão próximo com a pessoa ali. Eu achei que era um pouquinho mais íntimo, mas não é. Porém, a gente ficou de pé também. Outra coisa que eu vi que tem em outros consulados que você pode esperar sentado, né? Mas ali não tem lugar para você sentar. É tudo de pé. São filas desde quase 10 da manhã até meio-dia. A gente ficou lá mais de 2 horas de pé lá nas filas, né? E passando de guichê em guichê até conseguir fazer a entrevista, que foi mais ou menos esse tempo todo que a gente ficou lá dentro, tá? Deu em torno de 2 horas. Então, ficamos lá na fila, esperando, e é muito diferente um guichê do outro, né? A gente tava olhando, mas não querendo olhar também, porque eu prefiro não olhar e ficar olhando lá pra não me deixar nervosa, né? Mas a gente acaba escutando as entrevistas, né? E é muito diferente um entrevistador do outro, né? Tem um que pede documento, que faz 15.000 perguntas, e o outro vai lá, faz 3, 4 perguntas e já te dá visto aprovado ou negado. Se ele já vai e te entrega o passaporte de volta, é que você não ganhou o visto aprovado, né? Então você tem que fazer uma nova tentativa para conseguir tirar o visto americano. E se você tem o visto retido lá, né? Se eles seguram o teu visto lá, quer dizer que você tem o visto aprovado, que você vai receber ele depois em casa ou ir lá retirar, já com o visto americano nele. Então a gente já via também as pessoas saindo de lá com o passaporte na mão, já vendo que não tinha dado certo, né? Algumas pessoas também passavam bem, assim, controladas, sabe? Que tinha dado certo. Então a gente ficava triste e feliz, né? Com as pessoas que iam passando, assim, pela gente. Também escutando um pouquinho, né, das perguntas que eles fazem lá e já, né, se preparando. Então a gente escutou muitas entrevistas, né, aqui no YouTube, muitos relatos de pessoas que foram lá e fizeram as entrevistas, e eu prestei muita atenção nas perguntas que eles fizeram lá, porque é muito diferente, né, de entrevistador para entrevistador, como eu falei para vocês, né. Como eu e meu marido, nós somos em família lá, ele podia perguntar para mim quanto que eu ganhava anualmente, ou nós dois, né, em família, quanto nós faturamos mensalmente ou anualmente também. Então essas perguntas, assim, eu já tinha em mente já para responder na ponta da língua caso ela perguntasse, né? Então isso a gente também já foi preparado. E eu gostei bastante porque nesses relatos de pessoas que foram lá, a gente pegou várias dicas, né, de várias perguntas que eles fizeram pra gente nos sentir mais preparado, pra gente poder nos preparar também para esse dia da entrevista e fazer que desse tudo certo já logo de primeira, né? Então lá você fica nessa fila até ser chamada e você não pode escolher o guichê, você vai lá no que abrir, no que vagou, você vai lá, tá? Então é bem na sorte, assim, qual que você vai pegar, né? Então nós fomos numa entrevistadora lá do consulado mulher, e ela foi muito simpática com a gente. Tinha uns lá que eram muito fechados, assim, tinha uns que davam mais sorrisinho, assim, que conversava mais, que dava pra ver que desenrolava mais ali a conversa, né? Tinha uns que eram bem fechados. E essa eu tinha sentido que ela era bem fechada, mas com a gente ela foi super simpática, assim, e fez pouquíssimas perguntas. Basicamente, nós chegamos lá, ela pediu para colocar a mão lá para fazer a biometria de novo. Então, enquanto a gente estava fazendo a biometria, ela perguntou o que o meu esposo fazia e o que eu fazia. Então, meu marido explicou o que ele fazia, eu expliquei o que eu fazia, né? E ela perguntou de novo pro meu marido o que ele fazia, porque ela não tinha entendido direito. Como a gente trabalha com o YouTube, o meu marido trabalha com vídeos relacionados a computador, né? E aí ele explicou que ele trabalha com vídeos e reviews de computadores e coisas de informática, né? Então ele explicou, conversou com ela e ela já perguntou para onde que a gente queria ir. Nós colocamos que nosso destino era Disney, então Orlando, nossa primeira viagem, gostaríamos de ir para Orlando. Pediu se a gente já tinha viajado para fora do país e a gente disse que não, ainda não. Pediu também quantos dias a gente pretendia ficar, e nós falamos em torno de 15 dias, que foi todas as respostas exatamente assim que a gente colocou no formulário que a gente respondeu para ela. Então essas informações ela já tinha, né? Ela já sabia, mas ela perguntou de novo. Perguntou também se a gente conhecia alguém lá nos Estados Unidos, né? Nós respondemos que não. E perguntou também se nós trabalhávamos juntos e se nós éramos casados, né? Nós respondemos que sim. E perguntou novamente se nós não conhecíamos ninguém que morasse lá nos Estados Unidos. Então a gente respondeu que não conhecemos ninguém de lá. E aí ela já foi lá colocando tudo no computador, né? Isso ela perguntando pra nós, olhava um pouco pra nós e já
no computador. E aí ela finalizou essas perguntas e ficou um tempinho lá digitando, assim, segundos, né? Uns 15 segundos ela ficou digitando lá. E ela começou a pegar os nossos vistos e arrumar e colocar assim e bater em cima. Eu pensei, pronto, ela vai pegar esses vistos aqui, ó, e toma de volta pra vocês. Porque eu tinha muito receio dela negar o nosso visto, né, por conta do nosso trabalho, como a gente trabalha de qualquer lugar, né, como a gente trabalha com internet, então a gente tem essa facilidade de trabalhar de qualquer lugar, então eu tinha esse receio, sim, da gente ter o visto negado, né. Só para eu contextualizar vocês, então, em novembro, quando nós entramos em contato para tirar o visto, eu não sabia que eu estava grávida. Eu já estava grávida, né? E aí nossa entrevista seria então em maio, quando então foi adiantada para março para nós fazer, né? Nesse dia em março, eu já estava com 5 meses de gestação. A minha barriga já estava um pouquinho saliente assim, mas não dava para ver que eu estava super grávida, né? E lá no formulário, na entrevista, não tem pergunta nenhuma que eles façam lá que você tem que preencher se você está grávida ou não. Então, eu não falei que eu estava grávida, né? Mas também não escondi. Eu fui lá com a minha carteirinha, né, de acompanhamento gestacional. Levei também o plano de parto e tudo mais, que eu vou ter o parto aqui, né, no Brasil. E levei então tudo prontinho ali, né, caso ela perguntasse sobre a gravidez, ter tudo em mãos, né, que a gente vai ter o parto, né, vai ter o neném aqui no Brasil. Ela não questionou nada, eu também não falei. Isso era um medo também que eu tinha, porque ela podia achar que a gente queria ir para os Estados Unidos para ter o nenê lá, né? Porque tem muita gente que vai e sai daqui para ter o filho lá nos Estados Unidos, o que não é o nosso caso, né? A gente não pretende ter o parto lá, a gente pretende ter o parto aqui. Então, a gente levou tudo, todos os documentos também, né? Levei até exames também, tudo, né? Que eu tenho agendado já, pra gente ter certinho ali, né? Mostrar pra ela que a gente vai ter o parto aqui, que a gente não teria fora. Caso também ela solicitasse. Como ela não solicitou, ela não fez pergunta nenhuma com relação a isso, não pediu documento nenhum de nada, a gente acabou não falando, ela não perguntando, e nós passamos assim. Então ela pegou todos os nossos passaportes aqui, né, olhou pra gente e falou, então, o visto de vocês foi aprovado e vocês agora vão receber um e-mail com as instruções. Boa viagem! Foi isso que ela falou pra nós. Então, gente, não teve mistério nenhum, ela não solicitou nenhum documento, também eu cheguei lá com 4 pastas cheias de documento, ela olhou assim, meu Deus, não precisa pedir nada, né, porque tudo que eu vou pedir ela tem aqui, mas ela não pediu nada de documento, porém eu tinha lá pra qualquer dúvida, ela já tava lá prontinha pra entregar pra ela, né, mas não solicitou nada, não pediu quanto que a gente ganhava também, não pediu quanto que a gente tinha faturado, não pediu da empresa, não pediu de funcionário, não pediu nada, então só essas perguntas assim e já deu o visto aprovado. A nossa entrevista, no total, ela deve ter durado uns 5 minutos ali, não durou mais do que isso, porque ela ia fazendo as perguntas e digitando. Foi bem rapidinho a entrevista e ela já ficou, né, retida lá com os vistos, nos liberou, a gente só foi no banheiro antes de sair do consulado e já fomos embora, né, porque aí a gente espera então esse e-mail pra gente saber quando ele ficou pronto que a gente pode ir lá retirar. Demorou uma semana mais ou menos, uns 8 dias, porque foi uma semana que deu feriado, que a gente foi lá retirar, né, no caso hoje a gente já foi lá retirar. E daí pra retirar tem que fazer um agendamento, né, você não pode chegar lá no consulado, na verdade não é onde é feita a entrevista no consulado. É outro lugar que é só de retirada de documentos, tá? Mas é do consulado também. Ali em Porto Alegre fica bem próximo, tá? É do outro lado da rua, mas fica bem próximo ali nessa região, na mesma região ali. Então, nós fizemos esse agendamento pela agência, né? A gente solicitou que eles fizessem, né, o agendamento para nós ir retirar. Fomos nós só com documento. Você pode entrar no dia lá para retirar o passaporte, né, com o visto, com celular, com chave, com bolsa, não tem critério para você não entrar com nada lá, você pode entrar bem tranquilo, só você tem que primeiro fazer esse agendamento. Então você agenda o dia e a hora certinha que você vai lá retirar. Aí a gente fez esse agendamento, fomos lá retirar, entregamos os nossos documentos, pegou o passaporte, né, com o visto, e foi isso. Voltamos para casa então com o nosso passaporte em mãos, carimbados com o visto, daqui agora só programando, né, a viagem que no dia que a gente saiu,
do consulado que deu tudo certo lá com o visto aprovado. Nós já entramos em contato com a agência pra gente marcar a viagem. Estamos já de viagem marcada, com data marcada pra gente ir rumo aos Estados Unidos conhecer então a Disney. Gael tá super empolgado porque ele adora, né, o Mickey e os filmes todos da Disney. A gente gosta bastante. Ele tá super empolgado pra ir lá conhecer o Mickey. Então nós vamos ir pra Disney. Então se vocês querem também acompanhar como vai ser a nossa viagem por lá, não esquece, te inscreve aqui no canal, nos acompanha também no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, é @debra.vilbert. E eu espero que eu tenha sanado muitas dúvidas aqui e deixado vocês um pouco mais tranquilos, então, para essa entrevista, e que dê tudo certo para vocês, que vocês consigam também tirar o visto, né, e ir para os Estados Unidos fazer, né, essa viagem que eu espero que seja linda, maravilhosa. E a gente tá super empolgado, feliz, então, pra essa viagem, né? A gente tá super ansioso, gente, sério. Se vocês querem acompanhar, não deixe de te inscrever no canal e nos acompanhar lá no Instagram, que vocês vão ver tudo em primeira mão, tá certo? Um super beijo, não esquece, deixa teu like aqui pra mim antes de ir embora.